Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. E criei esse canal aqui no YouTube para que, nesses tempos de pandemia, eu possa, de alguma forma, apoiar, ajudar os irmãos e amigos em Cristo que estão vivendo esse momento de isolamento social, de distanciamento, enfim, um momento em que nós temos pouco contato presencial. E então, nesse contato online, a gente, de alguma forma, pode exercer um ministério aqui junto aos amigos e irmãos em Cristo. E aqui, então, tenho gravado mensagens da Palavra de Deus, e a mensagem de hoje é baseada em Mateus, capítulo 18, versículos 12 a 14, e tem como título o valor de 1%. Porque esta passagem, ela é uma das duas narrativas que nós temos no Evangelho de uma parábola que Jesus contou a respeito da ovelha perdida. Então vamos ler o texto. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. Jesus contou essa parábola para, segundo o evangelista Lucas, não segundo Mateus, né, que também Lucas também conta a mesma parábola, para responder a uma crítica dos seus adversários, os fariseus, saduceus e os mestres da lei, que o criticavam por andar em companhia de pessoas que não eram exatamente religiosas. Eles chamavam essas pessoas de publicanos e pecadores. Publicanos eram os cobradores de impostos vistos como inimigos do povo de Israel, porque cobravam impostos para o Império Romano, e pecadores eram aquela plebe, as pessoas do povo comum, do povo que por causa da sua pobreza e da sua necessidade de trabalhar muito por causa pela sua sobrevivência, eles não tinham condições nem financeiras, nem condições também de tempo para se dedicar à religião tal como os fariseus a idealizavam, não é? Era cheia de rituais, cheia de exigências que geravam despesas, por um lado, e por outro lado, exigiam tempo para a prática delas. Então, Jesus contou esta parábola para afirmar exatamente isso que está aqui no versículo 11. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Esta parábola, ela fala de 100 ovelhas e uma que se perdeu. Então, ela fala do valor de 1% que esteja perdido. É claro que se você tiver 10 reais em moedas de R$1, se você perder uma, dará pela sua falta, né? Mas
provavelmente você não vai perder tempo para procurar essa moeda perdida, porque é um valor pequeno, não é? Se você tiver R$ 1 em moedas de 10 centavos, menos ainda você vai dar importância se perder uma. Mas para um pastor, 100 ovelhas eram muito importantes. Na verdade, dizem os estudiosos da Bíblia que 100 ovelhas era o número que um pastor realmente conseguia cuidar, o número ideal para um pastor ter para cuidar. Geralmente os pastores eram empregados, né? Eles não eram os proprietários das ovelhas. E então um dono de um grande rebanho de ovelhas usava muitos pastores. Os rebanhos eram guardados nos campos. Aqui menciona nos montes, onde eram construídos os redis. Eram cercados feitos com muro de pedra, onde as ovelhas passavam a noite. E à tardinha, já anoitecendo, as ovelhas eram recolhidas nesses redis. O pastor colocava o seu cajado no sentido horizontal para que cada ovelha se abaixasse ao passar por baixo do cajado, e ali ele tinha a oportunidade de contar as ovelhas uma por uma. E foi assim, com esta figura, com esta imagem, né, que nós podemos associar à história que Jesus contou, que o pastor descobriu que faltava uma. Ele contou uma por uma e faltava uma. E já era noite. E então ele foi para os montes procurar a ovelha desgarrada. Por que se usa aqui o termo desgarrado? Porque a ovelha é um animal extremamente gregário. Ele só anda em bandos. Mas acontecia de, às vezes, uma ovelha à procura de um capim mais gostoso, ou de uma situação melhor para ela, que ela se desgarrava e se perdia do rebanho. E ela não conseguia voltar. Por isso, então, o pastor sai naquela escuridão toda, através dos caminhos, pelos montes, a procurar a sua ovelha. E diz Jesus que se ele consegue encontrá-la, ficará mais alegre por causa desta desgarrada do que pelas 99 que não se desgarraram. Então, Jesus conclui: é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que não se perca nenhum destes pequeninos. 1% é muito importante para Deus. Na verdade, Deus quer 100%. 100% das pessoas. Deus deseja a adoração, o serviço, e Deus deseja a comunhão com 100% das pessoas. O valor de 1% é demonstrado pelo fato de que a ovelha estava perdida. Isso é um detalhe que às vezes a gente ouve e lê a parábola e não pensa sobre isso. Se a ovelha não estivesse perdida, então não tinha problema nenhum, não é? Mas aqui está colocado um problema. A ovelha estava perdida. A crítica dos fariseus e dos saduceus e dos escribas, dos mestres da lei, era uma crítica impiedosa. Não havia nenhuma misericórdia nessa crítica, porque eles não tinham nenhum sentimento de carinho, de amor pelos perdidos. Pelo contrário, eles
desprezavam totalmente essas pessoas. Mas não é assim que Deus trata. Então, o valor de 1% é demonstrado pelo fato de que a ovelha está perdida. Deus disse na sua palavra: todos pecaram e destituídos estão da presença da glória de Deus. Então, conforme ensina a palavra de Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer. Apesar de os religiosos se acharem justos e corretos diante de Deus, nenhum deles é. Na verdade, todos estamos perdidos, né? Então, todos estamos incluídos nesse 1%. Então, o valor desse 1% é demonstrado aqui na parábola de Jesus pelo fato de que essa ovelha estava desgarrada. Então, o pastor deixa lá, né, em segurança as suas 99 que não tinham se desgarrado e vai em busca da que se perdeu. E aí nós temos outra coisa interessante, que esse valor de 1% é evidenciado pelo esforço do pastor em encontrá-la. Nós temos um hino muito conhecido e cantado entre os evangélicos, 99 é o título do hino, né? 99 ovelhas. Este hino ele foi escrito por um músico que acompanhava o grande evangelista Dwight Moody. É muito interessante que um pregador estava falando justamente sobre essa parábola e pediu a ele que cantasse um hino para apelar as pessoas para voltarem-se para Deus, para se acharem perdidas e serem encontradas naquela noite. E ele tinha encontrado essa poesia no jornal e ele colocou na estante do órgão essa poesia, e ali mesmo ele improvisou uma melodia sobre essas letras, foi cantando e foi tocando e assim surgiu este belíssimo hino, não é? Que fala justamente, a poesia fala do pastor que vai pelos montes, né? Que se fere nos espinhos, que se fere nas pedras, que desce em lugares escarpados em busca da sua ovelha, e vai longe em busca da sua ovelha, e que volta depois de encontrá-la com a ovelha sobre os ombros, porque ela está ferida, está cansada e precisa de carinho e de ser apoiada e de conforto. Então, o valor de 1% aqui nessa parábola é evidenciado pelo esforço do pastor em encontrá-la. Interessante essa imagem que nós temos do pastor caminhando na escuridão e buscando a sua ovelha perdida. Porque o homem, o ser humano, está justamente perdido nas trevas do pecado, na escuridão, né, deste mundo sem rumo, sem destino, e não sabe o caminho de volta para Deus. Então, Deus vai em busca do perdido para salvá-lo. Aliás, foi isto que Jesus disse lá quando ele esteve na casa de Zaqueu, um homem que era justamente um publicano, era desprezado, não é, pelo seu próprio povo da cidade de Jericó, e Jesus disse: este homem também é filho de Abraão, ele também precisa da salvação, e ele também vai receber a salvação, e ele completa: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É isso que Deus veio fazer em Jesus Cristo, buscar e salvar o que se havia perdido. O valor de 1% é provado pela grande alegria do pastor em achar a ovelha.
A narrativa que Lucas faz dessa mesma parábola diz que há festa no céu. Festa no céu. Há uma grande alegria no céu, mais alegria no céu por um pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Grande alegria. Diz aqui, já lemos, vamos ler novamente, que se o pastor consegue encontrar a sua ovelha desgarrada, diz, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Porque aqueles interpeladores de Jesus, os críticos, eles se achavam justos. Então Jesus estava dizendo para eles, vocês são justos. Então, Deus não precisa comemorar a sua justiça, porque vocês se consideram justos, né? Apesar de que não, na verdade não eram, né? E Jesus fez questão de dizer isso para eles mais do que uma vez, né? Jesus disse que eles eram hipócritas, como sepulcros caiados, eram falsos seguidores de Deus, falsos crentes, né? Mas Jesus disse, olha, quando um perdido volta para Deus, quando um perdido é achado, recuperado, então Deus se alegra muito mais do que por aqueles que não precisam de arrependimento, que não precisam de justificação, que não precisam de perdão. Então, Deus dá muito valor a uma pessoa só que esteja perdida e que se arrepende, do que a 99 pessoas que não estão perdidas e que não precisam de arrependimento. É Deus quem busca o pecador. Podemos dizer em conclusão isso, né? É Deus quem busca o pecador. O arrependimento e a fé não são condições, né, para ser achado, né? Mas são o resultado de ser achado. Muitas vezes, né, ouvimos pregadores inverterem isso, né, que o arrependimento e a fé são condições para que Deus nos encontre, nos perdoe, né, e nos manifeste a sua graça. Não. É o contrário. Deus já nos está buscando. Deus já nos está encontrando. Deus é representado aqui pela figura do pastor que vai em busca da ovelha perdida. Então, arrepender-se e crer é um resultado dessa busca. É um resultado de você se encontrar com Deus, de você realmente se deixar achar por Deus. É isso, você precisa deixar-se encontrar. Você precisa realmente reconhecer a condição de que está perdido, que está desgarrado, que está longe de Deus, que você precisa voltar para Deus. E então Deus vai lhe dar a sua graça, o seu amor. Deus vai pegar você no colo. E então o arrependimento e a fé vão encher o seu coração e você não será mais uma ovelha perdida. Que Deus abençoe para que você possa se enquadrar nesse 1% de perdidos que foram encontrados por Deus. Amém?